Oi, gente! Hoje eu vim fazer o relato do parto. Antes que esse menino complete um mês, eu quero muito fazer antes dele completar um mês. Então estamos aqui com essa participação especial desse garotinho que acabou de acordar e tá manhoso. Vamos lá. Bom, então eu vou fazer o relato do meu parto, que aconteceu dia 6 de agosto de 2022. Um parto a jato que quase que o meu filho nasce do carro. Então, o Enzo nasceu no sábado, às 9h12 da manhã, do dia 6 de agosto. O trabalho de parto começa no dia 5, na sexta-feira. Na sexta-feira, eu tinha consulta com a obstetra, eu já estava com a consulta semanal, né? Então, era a consulta da semana 39, eu estava com 39 semanas mais 5 dias. E na consulta, nesse dia, eu já acordei com cólicas menstruais mesmo. Uma dorzinha chata no útero e tal, como se eu fosse menstruar. E aí, fui na consulta, tudo ok, a doutora auscultou o bebê, tava tudo certo. Vamos lá, me perdi. Vai ser um pouco difícil, é por isso que eu demorei pra gravar esse relato de parto. Então, eu já tava com algumas cólicas menstruais, e aí eu falei com a médica, ela falou, não, Dani, é super normal e tal, fica tranquila. É um sinal do que o útero tá mandando, né, que ele tá reagindo e tal. Então tá bom. E aí voltei pra casa, isso foi de manhã. Quando eu voltei pra casa, as cólicas começaram a ficar mais intensas. Começou mesmo como se fosse uma cólica menstrual, como se eu fosse menstruar. Mas ainda tudo ok, isso, tudo suportável e tal. Eu comecei a sentir em casa, além das cólicas mais fortes, uma dor na lombar. Um incômodozinho, aquela dorzinha nas costas, um pouco chata. E aí eu comecei a acender um sinalzinho de alerta. Mas até então isso não queria dizer nada, né? Eu tava em casa, então eu assisti um filme, passou um tempo, eu consegui me distrair. E aí depois eu continuei sentindo as cólicas ao longo do dia. No final do dia, por volta de umas 6h30, eu fui tomar um banho, tomei um banho de água quente, bem quente, deixei cair na lombar. E aí o Thiago chegou. Quando o Thiago chegou, ele foi tomar banho e aí eu tava me arrumando pra sair com ele, eu senti uma contração com dor. Nossa, daí eu peguei na mão dele, ele tava na minha frente, assim, eu agarrei nele, eu falei, ai, tá doendo, tá doendo. E aí eu senti, é como se a lombar tivesse sendo aberta, assim, é muito estranho, nunca tinha sentido nada parecido. E aí eu falei pra ele, é uma contração com dor, é uma contração com dor. Aí ele falou, que bom. Aí eu falei, não é possível que isso aqui fica pior, Thiago, isso aqui dói muito. Aí a gente riu. Eu comecei a chorar, eu chorei de alegria, eu chorei de medo, porque alguma coisa estava acontecendo. E aí ele me tranquilizou e falou, não, amor, fica tranquila, vamos comer. A gente tinha combinado que ia sair pra jantar, saímos pra jantar. Lá no restaurante, eu tive mais 2 contrações com dor. Sentada na mesa, foi assim, agoniante, porque ficar sentada é muito ruim. Pra mim foi muito ruim ficar nessa posição de sentada. E aí eu falei pra ele, eu falei, amor, eu tô achando que esse menino vai vir, é hoje. E aí ele falou, não, relaxa, tomara que ele venha, fica tranquilo e tal. E ele me tranquilizou bastante. E aí viemos embora, eu nem consegui comer direito, comi muito pouco, a gente até tentou comer, foi num restaurante que não deu muito certo, foi num restaurante ruim, comi muito pouco, voltamos pra casa. Era umas 9 e pouco, por aí, umas 9 e pouco, 10 horas. Quando eu cheguei em casa, fui fazer xixi, e aí saiu o papel, saiu um pouco rosado de sangue, né, como se fosse sangue, e tinha, na minha calcinha, tava manchado com sangue, tipo meio escuro, um tom escuro, né? Borra de café. Aí eu falei, já chamei o Thiago, falei, amor, olha aqui. E aí tirei foto do papel, claro, do papel higiênico, mandei pra médica.
E aí perguntei se poderia ser o tampão, né? Aí ela falou que sim, que poderia ser o tampão. E aí eu comentei que eu tava tendo, já senti algumas contrações com dores. E ela falou pra eu ficar tranquila, que era pra eu tomar um Buscodur e ir dormir, tentar descansar. Por quê? Se não fosse nada, o Buscodur ia me relaxar e aí eu ia dormir. Se fosse o trabalho de parto, o Buscodur não ia fazer nem cosquinha e eu ia entrar em trabalho de parto. Ok, mandei também pra doula pra comunicar, né, que eu tava sentindo algumas contrações e que provavelmente o tampão tava saindo. E aí ela também me passou a mesma orientação. Ela falou, Dani, toma um banho relaxante, tenta dormir, descansa. E ela falou, e observa. E aí ela falou que se por acaso as contrações eu começasse a contar e elas ficassem de 5 em 5 minutos, que era pra comunicar e tal, e ficar de olho. Tá bom. Dormi, tomei o Buscodur, dormi e... Quando foi por volta de 1h50 da manhã, eu acordei com uma dor de contração. E aí eu já fiquei com o coração gelado, peguei o celular, eu nem tinha colocado o celular pra carregar, deixei o celular na cabeceira da cama. Peguei o celular e já comecei a cronometrar pra ver se tava regular. Claro que não tava. Veio de 12 em 10 minutos. E aí passei isso, umas 3 ou 4 contrações eu contando ali. Resolvi sair da cama porque eu vi que eu não ia ficar confortável na cama e eu não queria acordar o Thiago, porque eu queria que ele fosse, na verdade ele era um grande apoio emocional pra mim, então eu queria que ele estivesse descansado. Então eu vim pra sala. Esse rapazinho aqui tá inquieto. Eu vim aqui pra sala, nesse sofá que eu estou falando com vocês. E aí fiquei aqui, contei mais algumas contrações, nada regular. Algumas dores, né? Com dor, claro, contrações com dores. E aí fiquei tranquila, parei de contar porque a doula também falou assim, Dani, não pira, se você vê que não tá assim engrenando, né, não tá ficando regular, não fica contando, que senão também você não vai descansar. Tá bom. Então, hora eu contava no aplicativo, hora eu parava de contar. Elas não estavam engrenando, não ficava nunca de 5 em 5, não ficava regular, na verdade. Ficava de 6 em 6, aí depois 8 em 8, aí daqui a pouco ia pra 12. Inclusive, tinha horas que eu conseguia até dormir entre uma contração e outra, porque elas estavam espaçadas. Às vezes as contrações de 10 minutos, a cada 10 minutos eu conseguia tirar um cochilo. E aí eu fiquei aqui na sala, rodando, eu ficava de 4 apoios, eu agachava, eu rebolava, eu apoiava na parede e bem silenciosa, porque eu não queria acordar o Thiago, então eu ficava respirando, né? Eu foquei muito na respiração, então toda vez que vinha uma contração, eu respirava muito, eu focava mesmo na dor ali e pensava que aquilo era uma dor a menos para ter meu filho. Só que na minha cabeça eu não estava em trabalho de parto, eu imaginei que eu estivesse em pródromos, então que o bebê fosse vir lá para domingo. Não cogitei ligar para doula, não cogitei ligar para médico, não cogitei acordar o Thiago, porque eu estava bem. Com o passar das horas, as dores foram evoluindo. Então eu fui sentindo mais dor, porém as contrações não regularizavam. E aí quando foi umas 6h30 da manhã, a médica me mandou uma mensagem e perguntou como é que tinha sido a noite. Eu falei, doutora, foi assim, né? Não regularizou, não engrenou, mas eu tô sentindo dor e tal. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um shake de rícino? Você tá cansada? Eu falei, olha, agora eu não tô cansada, mas acho que lá pelas 10, 11 horas o sono vai bater e eu vou ficar cansada. Ela falou, então vamos tomar um shake, que é rícino, suco de laranja e pasta de amendoim, que aí ele geralmente dá uma acelerada no trabalho, nas contrações, no trabalho de parto e tal, pra ver se engrena. Aí eu falei, tá bom, só que de qualquer jeito eu não tinha todos os ingredientes aqui e eu ia ter que esperar o Thiago pra sair pra comprar. Falei, vou esperar ele acordar e tá tudo bem. Comi uma maçã porque eu imaginei que eu precisasse de energia. O Thiago acordou por volta de 6h40 da manhã. Ele acordou, eu tava ali no corredor, eu tinha acabado de comer a maçã, tava meio encostada assim na parede. E aí ele veio e passou a mão assim na minha lombar, que é um alívio maravilhoso. Pena que eu não tive isso durante as contrações. Aí ele falou, tá doendo muito, amor? E eu falei, tá doendo muito. E aí viemos para o sofá. Deitei eu e ele aqui. E nesse momento eu escutei um ploque.
E aí saí correndo, senti que tava descendo uma água, saí correndo pro banheiro e era o resto do tampão, a bolsa estourou. Saiu um pedaço do tampão na calcinha, o resto saiu no vaso. E aí, na mesma hora, eu senti uma contração assim muito dolorida, muito tão dolorida que eu vomitei. Eu não consegui nem levantar do vaso. Eu levantei, eu tava me limpando, levantei, sentei e aí vomitei. Aí meu cabelo tava solto, eu vomitei no meu cabelo. E aí eu fiquei muito nervosa porque realmente foi uma dor muito forte. E aí eu falei pro Thiago, eu pensei comigo que estava próximo, eu teria que ir ao hospital pelo tamanho da dor. Falei que eu tinha que tomar um banho, porque como é que eu ia sair com o cabelo vomitado? Pedi pro Thiago pegar um banquinho, colocou no box do banheiro, e aí eu me apoiei com as mãos no banquinho, fiquei em pé com a lombar, caindo água na lombar, bem quente, água muito quente, porque eu queria acelerar o processo, só que eu já não imaginava que estava tão acelerado. E aí tomei um banho quente, entre uma contração e outra eu ia me ensaboando, ia me enxaguando. Daí eu saí do banho, vomitei de novo e sentindo muita dor. Aí realmente depois que a bolsa estourou eu senti muita dor. E aí fui pra cama. Coloquei aquela calcinha fralda, né? Aquela fralda calcinha, fiquei na cama de 4 apoios e aí falei pro Thiago, chama a doula. Daí deu uns 5 minutos, eu falei, não chama a doula, fala pra doula que nós vamos nos encontrar no hospital, que eu tô com muita dor, não tem condições de eu ficar em casa. E aí nesse meio período ele ficou assim, muito nervoso, gente. O Thiago parecia um robô, deu um branco na cabeça dele. E eu fui dando orientações pra ele fazer as coisas. Então ele foi, ligou pra doula. Aí ele voltou e falou, e agora, o que eu faço? Aí eu falei, agora você se troca. E aí enquanto isso eu sentindo dor. Aí daqui a pouco ele voltou aí, e agora, o que eu faço? Falei, agora você pega a bolsa maternidade, bota no carro, prende os cachorros, tira o carro, enfim. Mas tudo ele foi fazendo e voltava pra mim e falava, e agora, o que eu faço? Ele ficou muito, acho que nervoso mesmo. Por quê? Na verdade, eu sou um pouco dramática. E ele achou que eu fosse gritar, que eu fosse espernear, e eu tava bem contida. Eu não gritei em nenhum momento aqui, toda essa madrugada, e inclusive nas dores muito fortes, eu não gritei em nenhum momento, eu fiquei bem tranquila. Então eu acho que ele achou que não tava perto de acontecer, ou talvez, eu não sei. Enfim, ele ficou muito nervoso. Resumo, fomos para o hospital, aí ele me ajudou, penteou meu cabelo de qualquer jeito, vocês sabem como é que homem é. Me ajudou a botar um vestido, eu falei, pega qualquer vestido, pegou um vestido, botou em mim. E fomos pro hospital. Nesse período ele já entrou em contato com a médica ainda não estava no hospital, ela estava a caminho. Ele comunicou a fotógrafa falando que a gente, como é que eu estava, mas ele ainda não tinha falado que eu estava indo pro hospital. E a doula, sim, a doula ela falou que já estava também a caminho do hospital para me encontrar. Eu fui de 4 apoios no banco de trás, peguei 2 toalhas, peguei saquinho achando que eu ia passar mal, não passei mal. Eu vomitei só em casa várias vezes. Depois eu saí do banho, eu vomitei na cama enquanto eu fiquei ali de 4 apoios esperando ele fazer as coisas. Ainda bem que as malas maternidades estavam prontas, gente, por favor, se organizem quanto a isso, porque foi uma loucura, né? Foi tudo muito rápido. Então fomos pro hospital de 4 apoios, eu atrás, olhos fechados, só focando na dor, assim, na respiração quando vinha. E aí orando muito para que o Thiago fosse muito rápido, para que ele não pegasse nenhum sinal vermelho. Chegamos, o Thiago ligou pra Dora lá, ó, já estou na porta da maternidade. Gente, no caminho pra maternidade, eu acho que mais ou menos no meio do caminho, não tem como saber que eu tava de olho fechado, mas mais ou menos no meio do caminho eu comecei a sentir vontade de fazer força. É uma coisa muito doida que a gente não controla. É literalmente uma vontade de fazer força. E aí eu comecei a fazer força, eu não esperei. Quando eu cheguei na maternidade, eu já cheguei fazendo força, e aí o Thiago parou na porta da emergência, a Dora já tava lá, eu gritei o nome dela e falei, opa! Eu tô querendo fazer força, Érica, eu quero fazer força e tal. E aí me ajoelhei no chão. E aí ela falou, Thiago, chama com urgência. Ela tá muito adiantada. Ela falou, por que você não me ligou? Eu nem consegui responder, nem conversei com ela. E aí chamaram, veio a cadeira de rodas. E entramos no hospital procurando a minha médica. A gente achou que ela já tinha chegado. E ela ainda não tinha chego. Então aí a gente teve que passar pela médica do plantão. Porque como eu já estava querendo fazer força, eu precisava saber quanto de dilatação que eu estava. E aí, para nossa surpresa, eu estava com 9 centímetros de dilatação. E aí o Thiago falou, não, eu vou lá fazer a guia dela. Aí a médica falou, não, papai, você não vai fazer guia não, o seu bebê já vai nascer.
Eu nem respondia nada. A médica fez perguntas, a doula foi um anjo, ela me ajudou, ela respondeu bastante coisa. Inclusive minha data de pai, minha data de gestação. O Thiago também auxiliou lá. A minha carteira estava dentro da bolsa, então depois ele deu os documentos e alguém fez a ficha. Não foi ele que fez a ficha. Saímos do box da emergência com 9 centímetros de dilatação e me encaminharam para um outro box lá para dentro, na cadeira de rodas. E aí, você vai chorar? Ou você não vai chorar? Chegando lá no outro box, eu tive uma contração muito forte. Aí eu saí da cadeira, me joguei no chão, dei um belo de um grito. E aí a enfermeira lá do hospital falou: ih, esse menino vai nascer aqui no box, porque as salas de parto estavam todas ocupadas. E aí fiquei lá no box, me colocaram numa maca, tiraram meu vestido, aí coloquei a camisola e apertando a mão da doula enquanto vinha a contração, e foi ela que foi o meu suporte ali físico. O Thiago tava muito nervoso. Ela tentou fazer massagem nas minhas costas, eu não quis. O Thiago também tentou encostar em mim, eu falei, não encosta em mim. E foi muito louco. Eu não conseguia mais conversar porque eu já estava literalmente na partolândia, assim, eu tava só focando no bebê. E aí, depois, me encaminharam pra sala de parto. Eu entrei na sala de parto 8h40. E eu só sei disso porque me contaram, né? Claro. Eu entrei na sala de parto 8h40. Às 8h48, a nossa fotógrafa chegou, que o Thiago lembrou de ligar pra ela no hospital. Eu acho que ela mora perto, eu não sei onde ela mora, mas ainda bem que ela chegou a tempo. E aí, ele nasceu às 9h12, então foram 32 minutos ali na sala de parto, foi muito rápido. Eu fiquei mais um tempo ali na maca, apertando muito os dedos da minha doula. É uma dor muito doida, eu senti uma dor muito grande na lombar, no bumbum mesmo, como se estivesse abrindo. Aí por um momento eu senti que tava coroando, gritei, tá coroando! Aí a minha médica falou, vou olhar, porque eu tava coberta, eu tava com camisola. Ela falou, vou olhar. Aí ela olhou e falou, não, Dani, não tá coroando. Eu acho que é porque o bebê... Ela falou, não, eu acho não. Ela falou, o bebê deve estar descendo na sua pelve e você tá sentindo essa ardência. E aí, daqui a pouco, a minha doula falou assim, Dani, vamos sentar na banqueta? E eu falei, não quero. Aí ela falou, mas a banqueta pode ajudar por conta da gravidade. E aí eu acabei aceitando. E esperamos mais uma contração, e aí fomos pra banqueta, eu sentei. O Thiago tava atrás de mim já, e aí minha médica tentou me empurrar pra trás. Ela falou assim, relaxa, Dani, encosta no Thiago. Eu, não quero encostar no Thiago. E eu fiquei bem tensa, de olhos fechados, sentindo as contrações. Mas eu acho que foi ali mais umas 6 contrações, mais umas 6 forças, e ele nasceu. Foi bem rápido. E a dor é muito grande no bumbum, na lombar. Eu tive uma laceração de grau 1. Depois que ele nasceu, a gente esperou a placenta mais uns minutinhos, ela saiu, você sente uma contraçãozinha e ela saiu, e aí fiquei sentada ali, e depois eu fui pra maca, enquanto a médica olhou a laceração, tive 2 pontinhos, só pegou pele, e depois ele veio direto pro peito, ficou no meu peito, mamou, e a gente ficou todo o tempo grudados, não separaram a gente. A pediatra depois veio, fez a vitamina K, e aí o Thiago acompanhou todo esse processo com ele, enquanto eu tava na maca, né, a médica tava fazendo a sutura. E foi isso, foi assim que o Enzo veio ao mundo. Foi muito doido, foi uma coisa muito especial e foi melhor do que eu imaginei. Eu tava com muito medo, mas foi tão rápido que não deu pra ter medo. E esse bebezinho daqui a pouco tá completando 1 mês e estamos muito felizes com a chegada dele aqui. Espero que vocês gostem e que eu possa ter ajudado alguém com o meu relato. E me sigam lá no Instagram, aqui, para vocês acompanharem o nosso dia a dia, o dia a dia desse bebezinho, coisa mais linda. Um beijo, até a próxima!